Agora, olha só, já que a gente vai falar de cuidado, uma outra forma de você cuidar de você, de quem você ama, é organizando o ambiente à sua volta, né? E você aí de casa, sabia que algumas ações bem pequenas, viu, de organização dentro de casa podem trazer benefícios e não só quanto o assunto é uma casa limpinha e cheirosa? Por exemplo, tem criança aí na sua casa? Sabia que quando a criançada ajuda nas tarefas domésticas, eles acabam desenvolvendo mais independência e podem se transformar em adultos de sucesso, viu, Abi? Coisa boa! Um fator importante no desenvolvimento delas é o entendimento de que o cuidado de si e do outro demanda trabalho. Montar o próprio prato, arrumar a cama, guardar os objetos e até o cuidado com os bichinhos de estimação, porque eu tenho certeza, quero um cachorrinho, quero, tá, mas quem vai cuidar? Ai, aposto que essa pergunta sempre tem, né? E isso impacta positivamente o senso de responsabilidade no futuro. Exatamente. Então, como ensinar para as crianças a importância de tudo isso sem transformar, claro, essas atividades numa experiência ruim? No Truques do Lar de hoje, a gente aprende, então, a como envolver todos da família na organização da casa. E quem nos ensina é a psicopedagoga Maria Isabela. Maria Isabela, seja bem-vinda, viu? Boa tarde para você. Prazer. Boa tarde. Vem viver a tarde com a gente. Muito obrigada. Fica à vontade, viu? Ela deu uma risadinha na hora que eu falei do cachorro, mas acho que isso quase todo mundo fala, né? Passa por isso em algum Quero momento. ter um cachorro, tá? Mas quem vai cuidar, né? Exatamente. E é assim mesmo, viu? Eu tive uma experiência assim com um aluno que ele falou pra mim assim: eu quero tanto um cachorro, mas a minha mãe disse que só vou ter esse cachorro se eu cuidar dele. Eu falei, mas e aí? Escolhi não ter o cachorro. Eu falei, não. Mas peraí, precisa cuidar, né? É importante que eles entendam a importância disso, porque de fato isso vai fazer toda a diferença lá no futuro. Quando a gente fala de cuidar da casa, né, eu acho que é uma coisa que a gente tinha muito desde pequeno, né? As meninas geralmente têm essa coisa de ganhar da mãe casinha, não sei o que, vassourinha, que quer ajudar a limpar desde criança, enfim. Mas também tem o lance da idade, dos cuidados. Como é que a gente consegue ter esse equilíbrio? É possível a gente ter a ajuda das crianças em casa? Eu diria que mais do que possível, é necessário, né? Parece clichê falar, mas a gente precisa entender que as crianças não serão crianças para sempre. A gente precisa preparar elas para o futuro, né? Então a gente precisa trazer para elas esse senso de responsabilidade. Porque o que acontece em muitos casos? Lá com 9, 10 anos, você cobra do seu filho assim: você acha que eu sou uma empregada? Você não arrumou seu quarto está uma bagunça. Mas será que você ensinou o seu filho desde os primeiros anos a como fazer isso, né? A como cuidar, a como ser ativo dentro da minha organização, do meu lar? Que eu sempre digo, a criança não é visitante dentro do lar, ela é um morador, então ela precisa ter a responsabilidade de deixar aquele ambiente harmônico e propício para que ela viva bem ali. E como que a gente pode fazer essa integração, então, de acordo com idade, de acordo com a realidade de cada casa, de cada família? Então, a gente precisa ensinar, né? Isso demanda trabalho. Então, assim, não é achar que a criança, de livre e espontânea vontade, ela vai fazer. Você precisa ter aquela mediação. Então, sentar com a criança, ensiná-la, independente da idade. Por exemplo, uma criança de 2 anos. Poxa, mas ela tem 2 anos e eu já vou dar a ela responsabilidades? Sim, dentro daquilo que é possível. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou sentar com ela brincou com o brinquedo que ela queria, então eu vou ensiná-la a guardar esse brinquedo. Só que não é algo que vai acontecer instintivamente. Então, eu preciso incentivá-la a fazer. Ela brincou, eu vou ajudar ali, pegar a mãozinha da criança. Olha, a gente brinca e a gente guarda, né? E aos poucos a criança vai adquirindo esse hábito, entendendo que é de responsabilidade. Aquilo que eu pego, eu também guardo. Boa. A gente tem alguns cards aqui, vamos por eles? Vamos. Que acho que o primeiro deles são algumas tarefas, né? Isso. O que a gente está vendo aqui? Então, o que é algo muito legal para que a gente faça com as crianças, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre ganhar. A gente precisa trazer para a criança a ideia de que ela precisa conquistar.
também, Boa. né? Perfeito. Ensinar isso. Eu brinco quando eu falo com os pais, né? Eu sempre oriento eles. Você não ganha o seu salário, você conquista o seu salário. Então, com a criança é a mesma coisa. A gente precisa listar com ela uma rotina de afazeres. E não só afazeres domésticos, mas afazeres pessoais. Então, fazer uma tarefa é um afazer, né? Um afazer doméstico, manter o quarto organizado, guardar os brinquedos, ter esse cuidado com o ambiente. Então, quando eu listo uma rotina, organizo essa rotina, eu posso estabelecer com eles um quadro de conquistas, por exemplo. Tem até um card dele ali. Não sei se Pode A passar. gente coloca aqui, que é aquele quadro de conquistas que vai apontando para a criança conseguir visualizar isso que ela já fez. Isso. Então, assim, conforme ela vai realizando a atividade, você listou com ela, ela tem 4 anos, por exemplo, e você colocou para ela algumas tarefas. Cuidar do bichinho de estimação, cuidar do jardim, enfim. Você listou ali com ela e conforme ela for fazendo essa atividade, você vai assinalando, tem muitas possibilidades. Pode ser uma estrela, pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí no final da semana, por exemplo, ela vai conquistar o direito ou de escolher um lugar que ela quer ir, ou de escolher um jogo. Então é uma maneira da criança entender, se eu fizer, eu conquisto o direito de escolher, né? Não só do ganhar um presente, né? Não precisa ser algo material, pode ser um momento. Mas é interessante porque a gente está estimulando essa ideia da criança conquistar, mas também trazendo para ela essa importância de seguir o que precisa ser feito, né? Esse quadro o aqui, quadro né? de tarefa. Esse quadro de tarefas, né? Então é importante, olha, a gente tem ali os dias da semana, a criança, conforme ela vai realizando, a gente vai destacando. E aí no final você fala para ela, olha, você realizou? Não realizou. Então você não vai conquistar. Não conquistou esse quadradinho Eu aqui. vou te falar, Exato. isso é legal para nós adultos também, sabe? Porque às vezes a gente se programa para fazer tantas coisas, não por cobrança só, Sim. mas para a gente identificar que tem dias que realmente a gente conseguiu fazer tudo e tem dia que não. Mas você fez coisas a mais que não estavam programadas. Até para a gente parar de se culpar um pouco, porque a gente quer organizar tanto às vezes a vida, né? E fica tão difícil. Ali a gente viu um quadrinho de idades. Existem Sim. tarefas específicas para algumas idades? A gente precisa entender, né, Sim. que eles são que assim, cada faixa etária tem uma demanda necessária. Então não tem como colocar para uma criança de 2 anos, eu quero que ela me ajude a fazer comida. Não, ela não tem essas habilidades ainda prontas. Mas o que ela pode fazer? Ela pode guardar os brinquedos dela, né? Ela pode cuidar ali do quarto dela. São coisas que aos poucos a gente vai aumentando o nível de dificuldade, né? Então a gente começa no que é mais simples e vai aumentando gradativamente. Uma criança com 4 anos é uma criança que a gente já pode exigir um pouco mais, né? Então, vai cuidar do seu cachorrinho, vai cuidar da alimentação dele. Uma criança de 9 anos, então já vamos passar uma vassoura na casa, tirar um pó, né? Então, tudo isso é muito importante que aconteça, que a gente possa entender o que é possível para aquela criança dentro da faixa etária dela, mas a partir de 2 anos a criança já está apta para ter as suas próprias atividades domésticas aí. Isabela, agora eu queria que você falasse uma coisa para alguns pais e mães, que eu sei que às vezes passam por coisas assim. Será? Não vou falar que eu conheço alguém que seja assim, mas que às vezes tem dificuldade de abrir mão de uma atividade, porque assim, né, a gente está em casa naquele ritmo. Tudo funciona no meu tempo. Sim. E aí eu vou pedir pro meu filho arrumar uma gaveta, e eu que tenho uma mania com gaveta, ele não vai arrumar do meu jeito. Sim. Aí aquilo ali me corrói. Mas ao mesmo tempo eu penso, poxa, ele já tem 8 anos, já tá na idade dele. Se é o jeitinho que funciona para ele, talvez tudo bem, né? Mesmo que não vai ficar dobrado do jeito que eu dobro. Tem que ter esse exercício também do lado dos pais, de eu vou abrir mão um pouco de cobrar a maneira como eu faria e deixar ele criar o sistema dele? Com toda certeza, né? Nós precisamos entender que eles estão aprendendo e ninguém aprende fazendo perfeito, né? Então, é importante que esse erro seja acolhido, né? Talvez, você pediu para ele guardar ali a roupa na gaveta e ficou muito desorganizado, né? Ele não seguiu um padrão, não organizou de uma forma confortável. Então, você pode sim corrigi-lo, mas com carinho, né? Parabéns, você fez, olha que legal. Mas eu acredito que ficaria mais fácil até para você procurar a sua roupa se você a colocasse dessa forma. Mas
isso é um ponto muito importante, porque muitos pais, às vezes, não é nem só pelo perfeccionismo de estar daquele jeito que eu quero, mas pela pressa do dia a dia. Exatamente. Ai, nossa, eu vou pedir para ele fazer, ele vai demorar 40 minutos, se eu fizer eu vou demorar 20. Mas espera aí, se eu não preparar ele para fazer hoje, com 16 anos, com 17 anos, como que eu vou querer que ele saiba fazer, se ele não foi preparado para isso? E isso que o Gui falou é interessante, né? Porque às vezes também acontece de desvalidar muito o que a criança está fazendo. Porque isso de ensinar de um jeito é uma coisa, é legal, tá junto. Mas às vezes, por exemplo, já vi várias amigas minhas ou crianças falam assim, eu nem faço nada, porque tudo que eu faço está errado, minha mãe nunca vai aceitar, eu lavo louça do jeito errado, eu vou guardar do jeito errado, e isso também é ruim, porque quando você exige demais, acaba ficando pesado, né, para ter esse equilíbrio. Como é que a gente consegue perceber isso? Porque às vezes os pais não percebem que estão fazendo isso, né? Eu acho que a gente precisa realmente voltar um pouco e entender que eles são crianças, e que a gente está ali para ensiná-los, né? Quando a gente entra nesse eixo, a gente fala muito da questão da frustração, né? Porque não está perfeito, nem tudo vai estar perfeito. Cabe aos pais fazer esse direcionamento com carinho, com leveza, mas também cabe aos pais entenderem que não dá para eu cobrar só. Eu também preciso, às vezes, talvez engolir aquilo e falar, não, vamos deixar passar, que tá tudo bem, é desse jeito mesmo, para valorizar, porque senão eles vão falar, poxa, não vou fazer mais porque tudo que eu faço não dá certo. Então a gente precisa se equilibrar, buscar esse equilíbrio de entender até que ponto eu posso ir, né? Então, e eu acho que isso vai muito do particular e do íntimo ali daquela família, de perceber o seu filho, valorizar o que ele está fazendo, mas também corrigir quando achar que deve. Eu vi uma muito boa um dia, que era de arrumar a cama. E aí já chegou justificando, falando, mas eu arrumei, eu não tenho a mesma altura que vocês. Então eu não alcanço o cantinho para esticar lençol, Sim, né? Então, você arrumou do jeitinho. Aí a hora que justificou, aí já me quebrou antes. Porque aí eu falei, pronto, agora até se estiver enrolado, eu vou falar, muito bem, bonitinho. Maravilhoso. Mas é isso, né? E ver essa percepção, e tinha sido por conta própria. Então, assim, ele olhou cedo e falou, poxa, e se eu esticar a cama, né? Porque eu dormi lá também, nessa época que tá frio, vai todo mundo pra mesma cama. Então ele quis ajudar a arrumar o que nem era o quarto dele. E aí ele já veio na justificativa, achei bonitinho, né? E esse é um ponto, né? Porque, na verdade, quando você ensina a criança, desde o início, a cuidar do ambiente que é dela, né? Aos poucos ela vai tendo a autonomia de perceber, poxa, aqui não tá arrumado, eu vou arrumar, eu posso ajudar. Porque ela realmente pode e deve, né? Mas isso vai ajudando ela a entender que também é uma responsabilidade dela manter aquele ambiente organizado. Não precisa necessariamente da intervenção dos pais. Só que a gente precisa trabalhar isso desde o início, né? Trabalhar isso desde os primeiros anos de vida. Mas também, né? Às vezes o seu filho tem 7 anos, quero começar a fazer isso agora. Então comece, né? Antes tarde do que nunca. Exatamente. Mas também tendo a paciência de entender que durante 7 anos ele foi daquele jeito e a gente precisa respeitar o processo para que ele mude, né? Porque às vezes eu recebo pessoas no consultório e aí eu oriento, olha, ele precisa ter mais responsabilidade, aí a mãe fala para mim, amanhã ele vai começar a fazer, né? E aí a mãe quer que de forma inata a criança comece a fazer tudo, e não é um processo, né? A gente precisa entender esse processo deles, ir ajudando aos poucos, talvez vai demorar aí 1 mês, 2 meses para aquela criança entrar no ritmo, mas a gente precisa realmente ajudá-la, né? A poder entender a importância de cuidar do ambiente e de ter essas responsabilidades. São vários os benefícios, né? Autonomia, responsabilidade, pensamento, lógico, né? Vai pensando como é que eu organizo isso, como é que eu limpo aquilo, horários, enfim. Acho que são vários os benefícios e cresce um adulto, com certeza, mais consciente, ajudando dentro de casa, dentro de uma família, né? De uma forma mais livre. Mais preparado para a vida, Exatamente. né? Para se cuidar, para se respeitar, né? Acho que vai tocar em muitas coisas. Maria, obrigado, viu, pela participação com a gente. Falar de criança sempre é sensível para mim, Abby. Eu vou levantar para dar um abraço nela. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Pela participação com a gente. Brigadão, Obrigada. Obrigada. Eu vou dar um beijo também. Muito obrigada. Obrigado mesmo, viu, por falar Obrigada. dessa pauta. A gente vai colocar para quem está em casa agora os seus contatos, o Instagram, @psicopedagoga Maria Isabela, para quem quiser conhecer mais o trabalho e acompanhar mais, né, Abby? Fique de olho, né, minha gente?